Olá, poderosas! Bem-vindas ao primeiro vídeo de 2022. E a gente não poderia começar o primeiro conteúdo sem falar sobre planejamento e metas do ano, porque é assim que começa o marketing. Marketing começa com colocar tudo no papel, estudar, planejar, para depois a gente passar o ano inteiro fazendo acontecer e correndo atrás dos números que a gente precisa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te falar sobre como eu faço na prática o planejamento e como eu fiz esse planejamento de 2022 para uma marca de moda, ok? E vou te passar aqui alguns ensinamentos, uma dica, truque, o que você achar que é isso aqui, para que você possa fazer o seu planejamento de 2022. Ok, antes de tudo, a gente precisa falar sobre o quê? Que se você ainda não está inscrito nesse canal, a tua primeira ação, o teu primeiro planejamento de 2022, a tua primeira conclusão de meta é se inscrever e também dar like nesse conteúdo, porque assim você vai estar mostrando para o YouTube que você gosta de aprender sobre marketing de moda, que você quer estar sempre aprendendo cada vez mais comigo aqui, e aí a gente vai ter um ano incrível juntas. O primeiro passo que a gente tem quando a gente vai começar a fazer esse planejamento anual, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu gosto muito, sou a louca das planilhas, então todo o meu marketing sempre é feito usando planilha. Mas você pode usar planner físico se você gosta, ou o Trello, ou alguma outra ferramenta, ou agenda. Só que você tem que ter algo que você vai ter uma visão clara do teu ano. Esse é o primeiro conselho que eu te dou. Porque se a gente tem algo que fica difícil a gente ver essa visão macro, essa visão do ano inteiro, a gente tem um planejamento que vai sofrer alguns desafios, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo nas ações seguintes. A gente está vendo muito aproximado, sabe? Tendo uma visão muito com zoom ali do fevereiro, só do março. E para negócio, para a gente ter um ano fluido, um ano que vai atendendo aos objetivos da tua marca, a gente precisa começar com essa visão clara. Então eu gosto de ter esse planejamento, essa planilha macro. Então eu começo com a planilha macro, olhando o ano inteiro. E assim, eu já tenho um pouco de experiência, eu já trabalho numa marca que está há anos. Como a gente está há anos, né, trabalhando, fazendo marketing, a gente já sabe algumas coisas que dão certo, a gente já tem uma visão mais clara de como são os meses, de como funciona o ano, quais são os meses mais fortes e os meses mais fracos. Se você está começando agora, você não vai ter essa bagagem de experiência da tua marca. Você vai ter só uma bagagem mais rasa do mercado em si. Então, o que tu vai fazer? De todas as formas, a gente começa pela parte genérica. A gente olha o calendário do ano e vê o que a gente tem de data comemorativa. A gente olha o calendário e vê, tá, quando vai ser o carnaval? Quando começa o verão? Quando que termina o inverno? E aí a gente vai começando a montar nossos meses primeiro, pensando, o que eu preciso ter em janeiro, o que eu preciso ter em fevereiro, o que eu preciso ter em março. E o plano de marketing interessante, o planejamento de marketing que vai funcionar, é importante que a gente tenha algo planejado para cada mês. Porque se a gente não tem pelo menos um lançamento de coleção ou uma campanha de venda ou algo ali acontecendo, fica mais difícil que a gente bata nossas metas. Se a gente tem um mês que a gente não fez nada diferente, que a gente só fez criação de conteúdo para o Instagram, fica até difícil fazer essa criação de conteúdo. Então nós sempre temos que ter alguma estratégia de venda, tá? A gente sempre tem que ter alguma estratégia comercial ou alguma estratégia de campanha, seja para tornar a marca mais forte, independente. Mas todo mês precisa ter algum movimento. Senão vai ser difícil, vai ser bem complicado você até fazer conteúdos orgânicos, tá? Então, por isso que a gente faz esse planejamento macro. Então, eu não deixo um mês sem alguma ação. E aí, o tipo e o nível da ação vai depender da minha força do mês. Então, por isso que é bom, né, quando a gente tem esse histórico da marca, fica mais fluido, fica mais tranquilo, porque a gente vai tendo a gente vai tendo esse embasamento com base no histórico da nossa marca. Então eu vou entendendo lá que janeiro é um mês muito fraco de venda. Então se janeiro eu entendo que é um mês muito fraco de venda, o que eu faço nesse meu planejamento macro? Eu já sei que eu vou ter que ter uma ação comercial promocional muito forte nesse mês, porque é um mês fraco. Então eu preciso gerar um movimento. Se eu sei que novembro é um mês que bomba, que eu não preciso fazer praticamente nada, eu faço uma ação de branding, eu faço uma ação mais forte de influência, eu faço uma ação para ainda potencializar
potencializar mais aquele mês, mas eu não preciso de promoção, porque promoção é a estratégia que a gente faz mais apelativa, mas quando a gente realmente precisa gerar algum movimento de venda. Então, essa inteligência você vai tendo com o tempo. Mas entender o primeiro passo? Esse planejamento macro. Entender o meu ano inteiro. Visualizar os meses e já definir. Tem dia do consumidor em tal mês? Então, eu vou olhar para esse mês, vou olhar para essa data comemorativa e já vou deixar aqui pré-estabelecido que tal mês tem tal data. Então, outubro tem outubro rosa. Então, já está ali anotado no meu calendário que em outubro eu tenho que fazer uma ação para o outubro rosa. E o que isso vai me dar de inteligência? Quando chegar lá nos meses anteriores a outubro, eu já tô ligada, eu consigo me planejar, para brindes, eu consigo me planejar para uma ação mais estruturada. Porque se a gente deixa tudo para cima da hora, a gente tem menos inteligência, a gente tem menos estratégia, a gente tem menos oportunidade de fazer algo bacana. Depois de ver esse planejamento macro, agora eu vou olhar realmente o background do meu negócio. Então eu vou olhar os anos anteriores ou os meses anteriores. Então assim, a não ser que a tua marca tenha começado agora em 2022, você tem um mínimo de histórico, você tem um mínimo de embasamento e você tem um mínimo também de noção do que você quer. Então, o que você quer alcançar em 2022? Eu quero em 2022 lançar quatro coleções. Beleza, o que você vai fazer? Olhar o teu planejamento do ano e definir quando vai ser isso, porque isso vai te dar um planejamento correto, um embasamento de como vai ser teu ano, como tu vai fazer isso, como tu vai se planejar, como tu vai fazer as coisas acontecerem. Então, dentro desse segundo passo do teu planejamento tá isso. Ver os teus objetivos e metas do negócio que você tem para 2022 e agora estruturar as ações para fazer acontecer. Então eu sei que nesse meu ano eu vou ter 2 lançamentos. Eu sei que um vai ser online e o outro vai ser presencial. Eu sei que eu vou ter uma ação mais densa, eu preciso de mais esforço para fazer esse lançamento porque ele é maior. Eu sei que o outro é menor. Então, com base nisso, eu vou estruturando meus meses. E eu vou definindo que no mês de lançamento eu não vou ter promoção, porque é o mês de lançamento e eu vou ter foco nessa ação. Então, qualquer promoção ali, eu vou entender, eu vou começar a analisar. E eu vou pensar, faz sentido no mês anterior eu fazer uma promoção ou não, com base nesse meu lançamento? Então, a gente vai deixando o nosso planejamento de marketing ainda mais amarrado. Então eu sei que depois do meu lançamento eu tenho que fazer o quê? Eu ainda tenho que manter vivo aquele lançamento por certo tempo. Então o que eu vou estar fazendo? Quais serão as minhas estratégias? E antes, o que eu vou estar fazendo para não acabar com as vendas, mas mesmo assim anunciar que está vindo uma coleção nova? Então tudo precisa ser muito bem pensado e muito planejado. Por isso que a gente define esses objetivos e aí a gente começa a organizar. Dentro disso também tem assim, eu botei no objetivo do meu ano que eu quero aumentar em 50% as minhas vendas. Eu quero aumentar em 20%. Ok, bacana. No momento que tu define isso, você tem que agora pensar como que você vai tornar essa meta uma realidade. E aí entra o teu planejamento. Se eu sei que eu quero aumentar isso, onde que eu vou realocar essas ações? O que eu vou fazer a cada mês para alcançar esse objetivo? Então, tudo parte desse pressuposto que a gente tem que se planejar, pensar, estruturar os nossos meses, porque cada mês vai tendo ações interligadas, cada mês vai ter um movimento que vai fazer com que eu alcance a minha meta ou não. Então, a gente precisa desse planejamento inicial. E aí, a realidade é que ao longo do ano, ao longo dos meses passando, ao longo das coisas acontecendo, provavelmente terão alterações, provavelmente a gente vai ter que aperfeiçoar uma coisa, realocar outra, mas é esse planejamento que vai estar te guiando e te dando esse suporte para estar fazendo as coisas acontecerem. Eu falei de background da marca, aí vem o terceiro conselho em relação ao planejamento, que é observar os teus erros e acertos do ano passado. Então isso foi uma coisa que eu fiz muito, assim, principalmente nesse final de ano, final e começo de ano, a gente fica mais reflexivo, tanto no pessoal, né, quanto no profissional, quanto na estratégia de marketing, a gente pensa, tá, o que a gente fez nesse ano? E o que foi muito bom e o que não foi bom? O que dá pra gente aprimorar em 2022 e o que a gente precisa descartar e o que a gente precisa solucionar? Tivemos problemas nesse ano? Então essa é a parte mais assim que eu acho interessante do planejamento, porque realmente a gente vai tapando o buraco e fazendo realmente as evoluções da marca. Então, é um momento que eu paro, olho, observo, entendo toda a realidade da marca ali, do negócio e vou definindo, teve algum problema? Ok, senta aqui a bunda na cadeira e pensa como resolver. Eu nunca posso começar um ano, começar um mês, enfim, que seja. Eu não posso deixar um problema lá na gaveta e deu. Eu, como um profissional de marketing, como marqueteira do teu negócio, e tu como empresária do negócio, precisa resolver todos os problemas que a tua marca tem. Então, se a gente teve um problema lá de feedback com o cliente, a gente teve um problema de que não estamos conseguindo vender tal produto, o que a gente tem que entender? Por que isso aconteceu? O que eu posso fazer? Como resolver isso? Então,
Então esse é um passo muito importante para tua marca. E por último, para a gente finalizar, depois que a gente fez esse planejamento macro, depois que a gente entendeu tudo da realidade do negócio, agora a gente vai para o micro. E aí isso vai acontecendo conforme a tua realidade do negócio, conforme tu gosta de fazer acontecer. Tem gente que gosta de fazer de 3 em 3 meses, tem gente que gosta de fazer mensalmente, tem gente que gosta de fazer de 6 em 6 meses. Então, o que é esse micro? É realmente fazer acontecer, é realmente olhar para cada mês e começar a estruturar certinho os pontos. Então, eu estou estruturando aqui que nesse mês eu vou ter a ação de Outubro Rosa. Beleza, agora eu olho para esse mês e vou fazer o meu planejamento micro. Como que vai ser essa ação, como que eu vou estruturar tudo, o que vai ter daqui das minhas metas, o que vai ter dos meus objetivos. A gente já pode estar definindo também as metas e objetivos do ano. Essas partes são micros, por quê? Porque elas são mais detalhadas, porque aqui a gente vai realmente estruturar muito bem as ações, estruturar muito bem esse planejamento, colocar em números. Então, eu estou fazendo uma campanha aqui promocional, eu estou fazendo uma campanha aqui de venda, eu estou fazendo uma campanha de marca, de brand. Ok, o que vai ser feito, quantos e-mails eu vou mandar, quantos produtos vão ter, qual vai ser a porcentagem de desconto. Então, começa a entrar esse teu planejamento micro. E é assim que a gente vai fazendo o ano acontecer, nesses detalhes. Então, resumindo aqui para finalizar, porque a gente já está com um vídeo super longo. Planejamento macro, visão geral do ano, começa a entender a realidade do teu negócio, ponto forte, ponto fraco, o que aconteceu, o que a gente pode resolver, quais são as metas do ano. Pega esses números, não deixa eles só como sonhos, estrutura eles em ações. Se a gente não deixar em ações práticas, eles não vão acontecer, porque se deixar só no sonho, fica sonho e não vai acontecer um milagre ali. A gente tem que estruturar ações. E depois de todas essas ações estruturadas do teu ano planejado, o que tu vai fazer? Vai começar a olhar de perto cada ação e estruturar em mais detalhes. É o que a gente chama de táticas, objetivos estratégicos e táticos. Estratégicos é o objetivo que a gente tem no geral, então eu quero vender tanto por cento, eu quero fazer com que isso aconteça, eu quero que a minha marca cresça tanto. Esse é o objetivo estratégico, é o geral. Mas agora, quais são as táticas? Que ações dentro desse objetivo eu tenho que fazer para alcançar ele? E aí a gente tem os objetivos táticos. Então isso entra no planejamento micro do teu planejamento de marketing, ok? Eu espero que tenha ajudado, espero que você comece a estruturar aí teu planejamento e te vejo agora nesses vários conteúdos de 2022, onde a gente vai realmente fazendo acontecer e aprendendo mais sobre marketing para tornar esse planejamento realidade. Beijão e até mais!